Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, deixa aí. Nós estamos no domingo de carnaval. E eu queria deixar uma palavra bem rápida para essa manhã. Se bem que eu falar bem rápido é bem... Desconfia-se, né? É verdade? Mas vamos, acreditem nisso. Nós estamos no domingo de carnaval. Não é? E somos conhecidos no mundo como o país que tem o maior carnaval, o melhor carnaval do mundo. O Rio de Janeiro tem o melhor carnaval do Brasil. E a gente sabe que essa época é uma época que compreende um período de 4 dias, contando com a quarta-feira de cinzas. Tirando a quarta-feira de cinzas, começa no sábado, domingo, segunda e terça. E a gente sabe que a quarta-feira de cinzas tem um nome exato para ela. É que a pessoa se desgastou tanto nos 4 dias que sobra no outro dia é cinza. Como se ela fosse um cigarro que estivesse sendo fumado. Quando chega na quarta-feira não há mais cigarro, há só cinzas. O cigarro se transforma em pó. Você sabe disso, né? E quando a gente começa a computar e ver no jornal a computação dos números, a produção da sociedade brasileira no período de 4 dias, você vê que esses 4 dias são ou perfazem o período da pior produção da sociedade durante o ano inteiro. É o período onde há o maior número de acidentes, é o período onde há o maior índice de coma alcoólico, é o período onde há o maior índice de contaminação de AIDS, é o período no ano em que há o maior índice de assalto, de morte, de homicídios. Esse é o período onde a sociedade produz o que há de pior o ano inteiro. A gente sabe que vive um tempo, eu tenho pregado sobre isso, um tempo desgraçado. Nós vivemos num tempo desgraçado mesmo, onde a gente vê a desgraça acampando-se ao nosso redor e muitas vezes nós somos levados como ovelha ao matadouro sem poder abrir a nossa boca. Não é? A gente não pode fazer nada. Você é injustiçado em todas as áreas. Às vezes você não tem com quem reclamar, a quem recorrer. Vivemos um tempo de violência, de dor, de morte, mas em nenhum período conjunto ou específico do ano produz-se tanta malignidade, tanta promiscuidade, tanta carnalidade como no tempo do carnaval. Agora, o que é interessante? Você sabe o que é carnaval? Da onde veio o carnaval? O que significa a palavra carnaval? Qual foi o significado da criação desse tempo chamado carnaval? Eu tenho certeza que 99% de vocês não sabem. Ou um pouquinho menos. Na verdade, o carnaval que hoje é tido como uma festa da carne, é uma festa religiosa que entrou no calendário do cristianismo pela Igreja Católica. O carnaval é uma festa cristã. Ou deveria ser. Ou foi. O que é isso, pastor? Festa cristã é. Carnaval é uma palavra que é a conjunção de 2 palavras latinas. Carnem, levare. Levare ou levar a carne. A Deus a carne. Carnaval é o oposto do que ele significa hoje. Hoje é o abraço à carne. Hoje é entregar a carne. Né? Hoje é dedicarmos-nos à carne. Né? A festa da carne. Mas a palavra carnem, levare, que deu origem a carnaval, é o oposto. É dizer para a sua carne, Deus, acabou carne, perdeu. Quando é que o carnaval era vivido? Compreendia um período de 3 dias, que antecedia o que vocês que foram católicos ou são católicos conhecem como a quaresma. Então, quem fez aqui primeira comunhão, fez aquela coisa toda, é católico, já foi, sabe o que é a quaresma. Quem lembra o que é a quaresma? Fala aí. Fala aí, Manheda. Lembra? Que antecedem a Páscoa. A quaresma é um período de 40 dias que se contava da quarta-feira de cinza, final do carnaval, até o domingo da ressurreição. Que é uma preparação espiritual com abstinência de carne, abstinência de sexo, abstinência de tudo que é carnal, para que a gente tivesse, então, no tempo da Páscoa, que é a maior festa
da cristandade em todos os tempos, a gente tivesse purificado para celebrar a morte e muito mais a ressurreição do Salvador. O carnaval eram 3 dias antes da quaresma. Como quem diz, olha, vocês estejam preparados, porque daqui a 3 dias vocês não vão poder mais vivenciar coisas carnais. Então o carnaval era um período de preparação para a quaresma. Para a quaresma. Então a palavra em si dizia, adeus à carne. E era uma festa religiosa. Aí você poderia estar perguntando-se a si mesmo, ou perguntaria, mas pastor, por que uma festa religiosa se tornou uma festa tão promíscua, tão carnal? Você sabe que carnaval, diferente do que nós entendemos, não é a festa onde a gente coloca as máscaras, onde a gente coloca a fantasia. Não. Carnaval é a época onde nós tiramos as máscaras. Eu acho que em época nenhuma do ano, o ser humano mostra o que de fato tem dentro, os seus valores, seus princípios, como no tempo do carnaval. O ano inteiro, alguns são comedidos pela ética, pela moral, pela contenção subjetiva, mas no carnaval é uma época que vale o quê? Vale tudo. Na época do Tim Maia, era uma outra época. Vale tudo, vale o que vier, vale o que fizer, só não vale nem mulher com mulher. E o resto? Dá para cantar essa música hoje? Só não vale dançar homem com homem, mulher com mulher. Hoje está difícil achar homem com mulher, mulher com homem, porque a coisa está feia. Tim Maia não dá para cantar essa música hoje. A decadência moral, social, que são filhas da decadência espiritual, cada manhã que a gente acorda, piora. Carnaval é o tempo em que os homens tiram as máscaras. E aí, vendo a entrevista de um chefe da Polícia Rodoviária do estado de Curitiba, ele foi entrevistado, que conselho o senhor dá para os foliões, o pessoal que vai pegar a estrada. O chefe da Polícia Rodoviária Federal de Curitiba, que é uma cidade que não chega nem aos pés do Rio de Janeiro em promiscuidade e em carnaval, né? Aquilo é carnaval de gringo, de alemão, ele falou assim, ó, pelo amor de Deus, ó o cara dando entrevista, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, foliões, senhores motoristas, pelo amor de Deus, não nos deem tanto trabalho. Essa é uma época em que nós trabalhamos feito condenados. O índice de batidas por embriagados decuplica. O índice de gente que morre por imprudência no trânsito aumenta 10 vezes. Esse é o pior período do ano para a Polícia Rodoviária Federal. Tenham compaixão de nós. Ele foi cômico. Eu falei, meu Deus, uma autoridade dessa fazendo um apelo cômico desse. Mas é porque esse cara, a entrevista dele foi dada com um cunho de trauma. Essa comicidade dele foi produto de um cunho de trauma. Já deve ter ralado tanto, o carnaval deve ser uma época tão ruim para eles na estrada, que quando ele deu entrevista, ele deve ter trazido à memória alguns traumas e ele então se tornou quase cômico. Aí, carnaval hoje, na verdade, se tornou a época de cometer pecados, quando na sua origem era a época de dizer, olha, não cometam pecados. Estamos a 40 dias do dia em que nós relembramos a ressurreição do nosso Salvador. Agora, respondam para si, já viu na tua vida alguma vez algum cidadão no carnaval pensar na ressurreição de Cristo? Não precisa pensar no mundano. Já viu algum cristão, crente, daquele do reteté, do sapatinho de fogo, do coque, da perna cabeluda, daquele do sapatinho de fogo, já viu algum desses crentes, que são crentão, né, na visão deles, no carnaval pensar na ressurreição de Jesus? Porque quando a gente pensa em carnaval, imediatamente na nossa mente vem carne, pecado, prazer. Porque carnaval hoje é exatamente a época de cometer pecados. É a época da comissão de pecados. É como nós conhecemos essa festa
pecaminosa. O mundo é tomado pelo pecado. E isso é uma realidade tão grande, o excesso de pecado e a consagração ao pecado, que a igreja evangélica em grande escala faz o que no carnaval? Olha, o mundo se entrega à carne e os evangélicos inventaram um negócio chamado o quê? Retiro de carnaval não. Espiritual. Enquanto eles vão para o retiro carnaval, a gente vai para o retiro espiritual, que de espiritual, vocês sabem, tem pouco. É o cultinho que a gente faz lá. As igrejas se retiram e entregam as cidades na mão do rei Momo. É uma época muito ruim, nós temos que nos retirar com a juventude, porque se a gente deixar a juventude aí, eles podem se envolver nesse período carnavalesco. E a gente vê a cidade abandonada nesse período. Bom, hoje, uma vez que a gente sabe que carnaval é a época de cometer pecado, eu quero falar-lhes não do pecado que a gente comete por cometê-lo, vou repetir. Quero falar-lhes não do pecado que a gente comete cometendo-o, mas eu quero lhes falar do pecado que a gente comete nos omitindo. Porque existe pecado por comissão, eu cometi o pecado, e existe o pecado por omissão, eu pequei porque eu deixei de fazer. Quando eu agrido uma pessoa, cometi o pecado da agressão. Quando eu não digo, eu amo você, minha filha, eu cometi o pecado da omissão. Quando eu faço mal a alguém, eu cometo pecado. E a Bíblia diz que quando eu não faço bem a alguém, eu cometo pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, digam, comete pecado, peca. Então o pecado, ele não é pecado só enquanto comissão, ele é pecado enquanto omissão. Uma vez que nós já aprendemos que o pecado, o carnaval, é a época do pecado por comissão, é a época de cometer pecado, eu quero falar hoje sobre o pecado da omissão. Aí eu trago à memória uma frase que eu já usei aqui de Mário Quintana, que é um dos meus poetas prediletos, e você vai se lembrar dela. Mário Quintana diz assim: o verdadeiro analfabeto não é aquele que não sabe ler. O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Quantos analfabetos nós temos aqui? O verdadeiro analfabeto não é aquele que não sabe ler. É aquele que sabe ler e não faz. Esse é o analfabeto. Como quem diz, claro que ele não estava pensando no Neil quando pregou isso aqui, eu que estou pensando nele. Ele está falando que o pecado do analfabetismo não é o da comissão, é o da omissão. Está aqui o livro, livros maravilhosos, leituras extremamente edificantes, mas eu não toco nisso. Foi o mesmo que disse que o que mata um jardim não é o que a gente faz nele, pisa nele, joga detrito nele, arranca dele, não. O que mata um jardim é passar por ele e não notá-lo. Você passa naquele jardim lindo, belo, e você nem nota. É a indiferença. A indiferença ao pecado da omissão. Então, eu queria falar sobre esse pecado da omissão e queria usar alguns exemplos bíblicos. Então, eu queria ver alguns exemplos de pecados por omissão aqui hoje. 2, se der tempo. O primeiro pecado da omissão acontece entre o que a gente conhece entre morte e vida. O senhor vai explicar, não vai, pastor? Vou explicar sim. Você está em Apocalipse capítulo 3, sim ou não? Sim. Vamos lá o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, você já me viu pregar uma série de sermões sobre essa palavra, mas eu não vou dizer nada do que eu já preguei, é tudo novo. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E o que tem aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas diz aí? Leia comigo. Conheço as tuas obras. Leia comigo. Tens nome de que vives, mas estás morto. Repita comigo. Conheço as tuas obras. Tens nome. Tens fama de que vives, mas estás morta. Olha aqui que Jesus está falando. Essa palavra não teria importância nenhuma se não fosse direcionada a uma igreja.
Não é uma igreja? Igreja, te conheço, hein? Conheço teu interior, conheço teu funcionamento na coxia, nos bastidores. Conheço você nas entranhas. Eu sou a base da sua própria existência, eu conheço as tuas obras. Olha, você tem fama de que vive. Ou seja, os que te veem de fora, olham para você e dizem assim, muita vida essa igreja. Os que olham a tua aparência, olham para você e invejam o que você é, porque parece, à luz da tua indumentária, que você é uma igreja extremamente pujante, viva. Seu nome transcendeu as barreiras geográficas, você já está no exterior. O que você parece ser, impressionam os que os veem. Você, igreja de Sardes, tem fama de muita vida. Mas eu sei que isso é só fama. Porque eu sei que você está morta. Lembra que quando eu preguei sobre isso aqui, eu disse que o que Jesus acusava nessa igreja era a desconexão entre o que há fora e o que há dentro. Do lado de fora, aparência de muita vida, do lado de dentro, morte. O que a igreja fazia não era produto do que a igreja era, porque a produção dela parecia a produção de uma igreja muito viva, pujante, denodada, uma igreja dedicada, uma igreja cheia de alegria do Espírito Santo, que é a nossa força. Então nós olhávamos por fora, falamos assim, caramba, essa igreja arrebenta. Deus está falando assim, é casca. Essa beleza externa não é filha do que há dentro dela. Porque o que há dentro é morte. Eu conheço a igreja por dentro. Há uma desconexão entre o fazer e o ser dessa igreja. O fazer dela não tem a ver com o ser. O fazer parece de vida, mas o ser é morte. É o que ele está dizendo aqui. Agora, preste atenção no que eu vou lhe falar. O Senhor da igreja dá uma definição para aquela igreja e a chama de morta. Jesus está falando com uma igreja defunta. Mas a despeito de estar falando com uma igreja defunta, Jesus, Pelé, mandou uma carta para esse defunto. Você já mandou uma carta para um defunto? Cemitério Jardim da Saudade. Como é o nome do buraco? Hein? Lote 19. Buraco, quadra 19. Buraco número 12. Finado José da Silva. Não existe. Mas Jesus diz, você é um defunto, mas eu estou mandando uma carta para você. Ora, se Jesus manda uma carta para um defunto, para alguém que ele diz está morta, logo, se ele mandou a carta, Jesus não é louco, ele está falando de uma morte que não é biológica. Eu não mandaria uma carta para meu pai e para minha mãe, que estão lá no cemitério Jardim da Saudade. Eu posso até escrever uma carta para minha mãe e para meu pai, mas isso poderia ser para um tratamento meu, para resolver um problema comigo. Essa carta que eu escreveria para ele, na verdade, é para mim. Quem é psicólogo sabe que existe esse tipo de tratamento. Não é? Mas nunca meu pai Adão e minha mãe Geralda leria essa carta. Essa carta seria para mim. Mas Jesus diz que a igreja está morta, escreve a carta para um defunto. Se escreve a carta para um defunto, nós entendemos que esse defunto lê, que esse defunto é defunto, mas não biologicamente falando. Ora, se não é biologicamente falando, de que morte Jesus está falando que aquela igreja vivia? É a morte existencial, é a morte espiritual. Vamos resumir. O verdadeiro analfabeto não é o que não sabe ler. Então me responda, você já aprendeu isso hoje. Quem é o verdadeiro analfabeto mesmo? É o que sabe ler e não lê. Então tá, vamos fazer uma analogia. O verdadeiro morto não é o que está morto, enterrado. Quem é o verdadeiro morto? É aquele que está vivo e não vive. É aquele cujo coração ainda bate, o sangue ainda corre na veia, mas por alguma razão ele se recusa a viver. Ele se acovarda, ele entra num quarto, ele fica curtindo o trauma, ele fica curtindo o medo, o pavor, ele fica, embora respire o oxigênio da terra, ele se recusa a viver por medo, por preconceito,
por bobagem, por idiotice, por problema seja de que ordem for. Ele tem problemas e diz, eu não vivo por causa desse problema. Mas, embora tenha o problema e não viva por causa dele, ele não luta contra esse problema. Ele se entrega ao problema. E a vida dele se resume em contar aos outros o seu problema. Como já falei para os irmãos, não é pecado estar fraco. Quem é que não tem fraqueza? Quem é que não passa por períodos de tristezas, que às vezes chega a depressão, às vezes até o pânico? Quem é que não tem vontade, como eu digo sempre, de chutar balde, como preguei outro dia, que nunca teve pela vida um balde posto na frente escrito chute? Quem nunca viveu isso? Todo mundo vive isso. Então estar fraco, sentir fraqueza não é pecado. O pecado é se entregar a essa fraqueza sem lutar contra ela, como vocês já me ouviram falar aqui. Quando é que a gente se omite? Quando é que a gente comete pecado de omissão? Quando a gente está vivo e não vive. A gente tem vida pulsando dentro de nós. Nós temos vida, sangue correndo na nossa veia. E a gente não vive. O que Jesus diz é que eles estavam vivendo uma vida que não é vida. Tens vida, tens fama que está vivo, mas estás morto. Jesus está dizendo, vocês estão vivendo a morte. Olha que coisa interessante. Vocês estão vivendo a morte. Isso que você está vivendo, Sardes, igreja, isso não é vida. Isso é morte. Não a biológica, mas a morte existencial. Isso é a morte espiritual. Isso é uma morte horrível. Isso é uma vida terrível. Não vale a pena. Não é vida, é morte. Quantas vezes, irmãos, a gente chora a morte de alguém que a gente ama. Fomos ao velório de uma menina com 29 anos que morreu de câncer. Uma menina linda. Imagem de modelo, vaidosa. Mas descobriu um câncer no seio, não quis tratar porque o tratamento preconizava arrancar o seio. Não vou tirar meu seio, não vou tirar meu seio, não vou tirar meu... O câncer pegou e depois de algum tempo a pessoa morreu. No enterro a gente vê aquela igreja lotada, consternada com toda a razão. Uma pessoa com 29 não chegou nem no auge da vida ainda. Está a caminho do auge. Ela está em processo de ascensão ainda. Porque você sabe que a gente nasce, ascende e depois descende. A gente, com 29 anos, não ascendeu nem tudo. A gente tem muito que subir ainda. Não estamos nem em processo de decadência ainda, de descendência. E a gente vê uma menina bonita daquela, e a gente vê quanta gente chorando. A morte da pessoa, a morte do menino, a morte do pai, a morte da mãe, a morte até do cachorrinho. Mas quantos de nós chora a morte de alguém que a gente amou e ama, mas a despeito de chorar a morte de alguém, a gente vivo não vive a nossa vida. A gente chora porque ele não pode viver mais. E por que ele não pode viver mais? Porque a morte o alcançou. Mas muitos de nós ainda não fomos alcançados pela morte e não vivemos. Ficamos sentados no banco da praça, vendo a vida passar, vendo a banda tocar. A gente desiste. Jovens que têm sonhos e não correm atrás dos sonhos. Jovens que têm projetos, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser publicitário, quero ser pastor, quero ser qualquer coisa. Mas ele olha para si no espelho e diz, mas eu não tenho condições. Da onde foi tirado esse diagnóstico? Aonde é que está escrito que você não tem condição? Quem foi que falou isso para você? Da onde essa verdade nasceu? Essa verdade está firmada em que alicerce? Não tem base. Essa verdade não tem mãe. Essa verdade não tem pai. Essa verdade não tem origem. Essa verdade não existe porque ela não é verdade. Então como é que muitas pessoas vivem isso, pastor? Porque são pessoas que se omitem na vida. Com medo de fracassar, nem tentam. Você já me ouviu falar sobre isso aqui. Sem saber que o pior pecado é não tentar. Né? Quem tenta pode fracassar, mas o pior fracasso é não tentar nunca. Essa semana retrasada, eu falei para vocês que 50% dos alunos do pré-vestibular da nossa igreja passaram nas faculdades federais do Rio de Janeiro. Federais e do Brasil. 50%. Na semana seguinte eu recebo o outro informe, pastor, aumentou para 55%. De cada 10 alunos do pré-vestibular, quase 6 passaram para as universidades federais. Não contamos as particulares. Porque o que é que acontece? Muita gente passa para particular, eu quero fazer medicina, passa para medicina na Gama Filho. Quanto é o curso de medicina na Gama Filho? R$3.000 por mês.
passei, pastor, passei para a medicina da Gama Filho. Bom, parabéns. Agora vamos orar, né? Começar a orar agora. Aí vai lá fazer matrícula, mensalidade, R$3.000. Pô, é complicado. Agora, passar para a universidade pública, concorrência muito maior. Agora, como que um pré-vestibular como o nosso, simples, gente dedicada, voluntária, consegue um negócio desse? O mérito é do professor? Não. O mérito é do aluno, que diz assim, eu posso morar na favela, posso ser negro, minha mãe pode ser pobre, minha mãe é lavadeira, mas eu acredito que eu posso. Eu estou vivo. Enquanto a vida, há esperança. Eu posso tentar fazer o vestibular e posso fracassar, posso ser reprovado. Mas eu vou tentar. Tentaram. De cada 10, quase 6 passaram no vestibular federal. Você pode aplaudir o Senhor, amado, porque isso é digno de glória mesmo. A igreja vivia a morte. Que vida é essa que Jesus chama de morte? Que é vida só na aparência, que é vida só aos olhos dos outros, que é vida só enquanto imagem, enquanto câmara. É a vida, essa vida imaginária que na verdade é morte, é a vida que só encontra significado na produção, no fazer. E é isso que Jesus fala nesse texto. Eu não estou fugindo do texto não, porque esse texto diz lá no versículo, mesmo no versículo 1, ele diz assim, ó, conheço as tuas o quê? Obras. Ele diz, a igreja estava morta, mas Jesus está dando um testemunho. Esse defunto faz o quê? Trabalha. Veja o versículo 2. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tem achado o quê? As tuas o quê? Obras perfeitas diante do meu Deus. Jesus não está falando, você é uma igreja preguiçosa. Você é uma igreja que não quer nada, não faz nada. Essa igreja é composta por um bando de parasitas. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Essa igreja trabalha. Essa igreja produz. E todo mundo que só pode olhar para o lado de fora, só pode ver a produção das suas mãos, diz, caraca, essa igreja arrebenta a boca do inferno. Caraca, esse homem é um abençoado. Olha, trabalha, levanta 6 horas da manhã, vai para o trabalho, fica até às 20, sai das 20, vai para a vigilância, às 20h30 fica até às 6 da manhã e vai direto para o trabalho. Esse homem é fera, esse homem é trabalhador. A vida dele só é reconhecida enquanto vida, enquanto produz. E Deus está dizendo que a vida, que é reconhecida como vida, por causa da produção, não é vida, é morte. Você não está vivendo, você está trabalhando. Viver é uma coisa, trabalhar é outra. Embora o trabalho faça parte da vida. Então, a vida, que a gente julga ser vida só porque a gente produz, é uma vida que a Bíblia chama de mentirosa, porque nessa vida, marcada pelo trabalho, pela aquela pessoa que se torna workaholic, viciada em fazer, produzir, essa pessoa geralmente ela abre mão do relacionamento. Diga para mim, a maioria dos processos de deteriorização de relacionamento conjugal começa onde? É direto na traição? Ah, meu marido me traiu, meu casamento acabou. O que acabou com esse casamento foi o adultério. Quando a gente chega às vias de fato, mormente, é porque nosso relacionamento começa a fenecer em diálogo, em tempo um com o outro. A gente não gasta mais tempo para estar, para conversar, para bater papo, trocar figurinha, para falar bobagem. Estar. Pô, o que eu vou ficar fazendo aqui, meu amor? Tem nada para fazer? Pô, podia estar trabalhando, podia estar na rua fazendo não sei o quê, podia estar fazendo não sei o quê, podia fazer não sei o quê, podia fazer não sei o quê, e fazer não sei o quê. E a gente tem sempre que fazer alguma coisa, porque estar dá a sensação de que a gente está perdendo o quê? Tempo. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer e eu tenho que estar aqui sentado do lado da minha mulher. Para que você pediu para ficar em casa, mulher? Você não vê que eu sou ocupado?
marido, o que você quer que eu faça aqui? Podia estar lá fazendo não sei o quê, na igreja trabalhando, podia estar resolvendo os problemas. Não, eu estou aqui em casa. Pois é, em casa já não é um lugar onde eu consigo estar e sentir gozo. Por que a gente não consegue sentir gozo com aquele ser com o qual, na maioria das vezes, nós brigamos com família, com pai, com amigos, para casar com ele? O pai disse, filho, essa menina não presta, filha, esse menino, cuidado com ele, filha, olha, não está muito cedo, filha. E você briga com o pai, briga com a mãe, briga com um amigo, briga com o vizinho, para estar com aquele cabra que você conheceu, se apaixonou, com aquela menina que você disse é a mulher da minha vida, e a gente, enquanto é namorado, manda 500 mil torpedos por dia, fica no telefone 23 horas por dia, e manda flor, conspira para estar junto o tempo inteiro, inventa razão para sair, está na igreja, está abraçado, está em casa, está abraçado, é um melodrama danado. Quem olha de fora fala assim, meu Deus, para com esse agarramento, menino. Não é minha menina, hein, menina? É. Então, aí, meu Deus, que coisa melada. Chega a enjoar. Eles são melados, a gente que enjoa. Agora, a gente casa, o melado, ele vai perdendo o sabor. A gente não manda mais torpedo igual mandava quando era namorado. A gente não manda mais flores. A gente não conspira para estar junto. Sem que a gente se aperceba, o nosso relacionamento, relação, ele vai se deteriorando, ela vai se deteriorando. Quando a gente percebe, nós agora estamos casados com um estranho. A gente não consegue mais conversar. Quando a gente para falar é para cobrar o que o outro não fez. E aí, esse relacionamento acaba por envolver terceiros nele. Só que o terceiro não é a razão do problema, é o fruto do problema. Consegue entender isso? Não é a raiz, o cerne do problema. É o problema que já está frutificando. O problema foi a separação do relacionamento, porque a nossa vida ficou tão ocupada, tão envolvida no produzir, tão envolvida no fazer, as nossas obras, as nossas fazeduras, os nossos feitos. Então, nos tornamos produtores existenciais, e quem se torna em produtor existencial perde a capacidade de relacionamento primeiro consigo, ele não tem tempo para si, portanto ele não tem tempo para meditação, ele perde a capacidade de relacionamento não só consigo, mas com os outros, e consequentemente perde a capacidade de relacionamento com a própria natureza, que olha só, da qual inevitavelmente todos nós fazemos parte. Nós somos o todo nesse contexto de criação chamado Terra e Universo. Irmãos, eu estou plenamente convencido que a minha vida não pode ter equilíbrio em todas as áreas se eu não pisar em grama, se eu não molhar flores, se eu, como louco do falcão de futuro da humanidade, não abraço árvores, se eu não caminho nas areias do mar, se eu não tramito em contato com a natureza, nem que seja o mínimo, se eu não me relaciono com bichos, se eu não aprendo a saborear a delícia que vem da beleza de uma borboleta colorida voando. Eu não posso ser feliz chafurdado dentro de um apartamento a minha vida inteira. E quando eu vou para a janela, olha um prédio na minha frente. Vou para outra janela, tem outro prédio na minha frente. Quando eu vou para a janela, meu ouvido ouve, bi, 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 pom, pom, filho da mãe, safado, é tua mãe. Eu não tenho como ser feliz andando de feital a vida inteira como eu faço. Eu não tenho como ser feliz tramitando nessa cidade como Joel viveu essa semana com a Milinha. Deus deu um livramento tremendo. Joel foi na casa da sogra lá em Campo Grande. Quando ele entrou no carro, um tiroteio começou ali. E o cara vinha correndo de lá para cá, eu de trás dando tiro nele. Joel aqui, ó. E o cara dando tiro para cá. A sogra de Joel consegue se abaixar do lado de lá, a filha corre para dentro de casa. Joel não teve tempo, ele se abaixou dentro do carro. Pegou um tiro bem na maçaneta do Joel. Veja lá o carro, quando você sai na cantina, o primeiro carro à esquerda, assim, naquela porta da cantina, esquerda, um Chevette, você vai ver que tem um buraco de bala. A bala não atravessou a porta. Porque se atravessa a porta do Joel, vinha aqui, ó, no coração. Fatalmente a gente estava aqui fazendo um culto fúnebre de Joel. Agora, isso é motivo de glorificação no nome do Senhor. Nem sempre carro velho é uma desgraça.
Do que eu estou falando? A lataria do carro velho é muito mais forte do que a lataria. Se fosse meu carro, de repente eu estava morto, filho meu. Panela velha é que faz comida boa. Aí você fala assim, graças a Deus Joel não morreu. Não morreu biologicamente, mas alguma coisa dentro desse homem foi plantada. Quem é que pode ter paz vivendo se escondendo de bala a vida inteira? Quem pode viver intensamente vivendo nessa selva de pedra sem ter contato com a natureza? Sem ouvir canto de pássaro? Agora, pastor, o senhor quer que eu vá plantar rosas? O senhor quer que eu vá caminhar na grama? O senhor quer o quê? Que eu vá acampar no mato? O senhor quer que eu vá ficar sentado vendo... pastor, não tem a vida mole que o senhor tem, não. Eu sou servente de pedreiro. Eu gosto de cimento, pedra, areia. Aí quando acaba o expediente, o que você faz? Essa palavra parece uma palavra meio esotérica, mas não é. Nós somos parte de uma natureza da qual nós não podemos nos imiscuir, fazemos parte dela. E o relacionamento com ela é fator preponderante para a nossa saúde existencial. É inevitável. Agora, por que a gente não tem tempo para a natureza? Por que a gente não tem tempo para o amigo, para a amiga, para a esposa, para o marido, para o amado? Por que a gente não tem tempo para nós? Porque a gente está trabalhando. Tem que fazer, fazer e fazer. Quando a gente só faz igual essa igreja, Jesus fala assim, ó, você está vivendo a morte. Porque essa igreja faz. Na minha concepção, uma igreja existe para agradar o coração do Pai. Amém ou não? E o Pai está dizendo, estou muito triste com o que você faz. O Pai está falando assim, para de fazer, igreja. E quando você lê o contexto, ele está dizendo, volta. Veja que coisa interessante. 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido, ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Veja que coisa interessante. Se a igreja é marcada, se a vida é marcada só pelo fazer, Jesus está dizendo assim, eu me torno Satã na tua vida. Porque ele quem está dizendo, arcanjo, virei contra ti como ladrão. O ladrão vem senão para quê? E Jesus está dizendo, quem se torna ladrão na tua vida sou eu, não é mais o diabo. Eu é quem vou matar, eu é quem vou roubar, eu é quem vou destruir. E ele fala que se torna ladrão no método e na missão. Ele vem sorrateiramente. Aí quando a gente está lutando contra o diabo, é bom, a gente vence. Agora, como é que a gente pode prevalecer lutando contra Deus? Como é que eu posso fazer a obra de Deus com Deus contra a sua própria obra, a obra que a gente faz? E quando é que ele se torna contra a nossa vida? Quando a nossa vida não é vida, é morte. E que vida é essa? É vida que é marcada só pelo fazer. Mas a gente não tem tempo para estar, para se relacionar, para conversar fiado, para bater papo. Nós não construímos amizade, nós não construímos relacionamentos. Nós queremos produção, porque produção dá honra para nós. Nós queremos criar impérios, porque os impérios trazem honra para o nosso nome. E a gente não sabe que a gente cria império, e o império fica, a gente vai e a gente morre sem ter vivido. Isso aqui é muito sério para mim, e eu recebo essa palavra como sendo para mim poderosamente, e louvo a Deus por essa palavra. Essa é a marca da vida que não é vida, a vida marcada pela produção. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, vai viver. Você está vivo. Há esperança. Lá no Jardim da Saudade existem milhares de corpos de pessoas que gostariam de estar no seu lugar, mas não podem. E aqui eu sei que não há ninguém que gostaria de estar no lugar deles. Mas eles, se pudessem escolher, dizer, pelo amor de Deus, pastor, troca comigo. Eles estariam aqui no meu lugar. Porque você que já passou bem pertinho da morte, sabe o quanto está pertinho da morte, ou seja, está pertinho da ausência da vida. Se a vida nos é devolvida, como é que a vida toma um novo sentido? Quem já foi paraplégico ficou de pé, quem teve câncer foi curado, quem sofreu um acidente ficou em coma e voltou. Sabe como é que a vida muda tudo, completamente. Não espera a desgraça se abater para viver, vai viver! Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá volta por cima, diria lá o poeta. É o que nós temos que fazer. Porque senão a gente vai ficar curtindo as dores, a gente vai ficar curtindo as frustrações. E esse texto está dizendo que a gente peca quando o assunto é entre morte e vida. Quem está entendendo até aqui? Diga, eu estou entendendo, pastor. Então receba essa palavra no nome de Jesus, irmão. Deixa eu terminar minha palavra dessa manhã.
Há uma outra área onde a gente peca por omissão. É entre o pecado e santidade. Nós cristãos, e principalmente evangélicos, a gente tem essa cultura de combater o pecado, combater o pecado. Estamos cobertos de razão. Nossas disciplinas na igreja são em torno do pecado. Se o sujeito pecou, a gente disciplina, exclui grande parte do povo. Porque a gente não pode condescender com o pecado, nós não podemos fazer aliança com o pecado. E a gente prega que Jesus veio para nos ajudar a vencer o pecado, ele veio para apagar o pecado, e nós somos inimigos mortais do pecado, e a gente prega contra o pecado. Isso é muito pertinente. Muito pertinente. Mas embora nós preguemos e combatamos o pecado, ainda assim, a maioria de nós não vive em santidade. Porque lutar contra o pecado não é sinônimo de viver em santidade. Eu posso pregar contra o pecado, fazer um seminário sobre hamartologia. Hamartia é pecado lá no grego. Então, seminário profundo sobre hamartologia. Eu vou falar sobre o pecado, consequências do pecado, origem do pecado, e você sai daqui bacharel em pecado. Sou formado em hamartologia. Oh, bacharel, irmão, legal. Combater o pecado, saber do pecado, pregar contra o pecado e abominar o pecado não é ser santo. Somos, normalmente, muito austeros quando o assunto é condenar o pecado dos outros, mas geralmente nós somos muitos condescendentes quando é para tratar com os nossos pecados ocultos. Quando o pecado de alguém na comunidade vem à tona, tem sempre alguém, eu sabia, nunca pus a mão no fogo por aquele irmão, rapaz. Aquela santidade toda, nunca me enganou, tinha certeza. Como eu só disse assim, graças a Deus aquele miserável era uma farsa. Que bom que ele caiu. E aí, quando aparece um pecado público, quando alguém cai, você sabe que cair na igreja evangélica é o quê? Quem sabe? É cometer um tipo de pecado, digam. Sexual. Ih, rapaz, você soube do pastor fulano? Que? Caiu. Ah, não fala. O que é cair? É cometer o pecado sexual. E o fofoqueiro? É pecador? Maledicência. Quem não dá dízimo? A Bíblia chama de quê? De quê? É pecado? Ver o irmão que caiu e não ir lá ajudar. Posso lhe ajudar, meu irmão? Conta comigo, eu estou contigo. Não fazer isso é pecado? Então, quando uma pessoa cai na igreja, toda a igreja pecou. Porque quem não foi lá dar uma bola para ele está em pecado, porque podia ter feito bem e não fez. Por que a gente não ajuda o pecador que cai? Porque se eu vier ajudar aqui esse irmão verde que caiu, o que o Felipe vai pensar de mim? Neil deve estar ajudando ele, porque deve estar cometendo o mesmo pecado, no mínimo. Com medo do juízo do Felipe, o que eu faço? Abandono o irmão verde. Eu o abandonei, preocupado com a minha imagem. Eu adorei a minha imagem. Quem adora imagem é idólatra. Mas sempre aparece aqueles irmãos, é pecador. Pastor, o senhor não vai tomar providência com esse casal? O senhor não vai fazer nada? Já fiz. Como que eu não vi? Sentei no gabinete, eles pediram perdão e a gente perdoou. Mas como? E os outros que virem esse mau exemplo vão pensar o quê? Depende do que há no coração deles. Se tiver misericórdia, que bom. Os pecadores foram perdoados. Se ele for um legalista metido a mais crente que Jesus, vai falar assim, vou embora desta igreja, que esta igreja é coberta a pecado. Aí pergunta para mim, pastor, qual que o senhor prefere perder? O casal que adulterou ou esse irmão que não conseguiu perdoar? Nem me pergunta, você já sabe. Vai embora, desgraçado. Some daqui. Eu não escondo isso de ninguém. Ninguém. Por isso, Neil é assim, ou você ama ou você odeia. Você não tem ninguém que quando pensa sobre mim, pensa assim, ó, não fede nem cheira. Ou eu fedo ou eu cheiro. Né? Porque não tem jeito. É que a gente condena o pecado do outro. Agora,
Pergunta se esse condena o pecado de todo mundo é santo. Pergunta quantas almas vão para Jesus esse ano. Pergunta quantas vezes Deus usou a sua boca para entregar uma palavra como quem entrega oráculos de Deus, para restaurar uma vida. Quantas vezes ele emprestou o par de ouvidos misericordiosos que porventura ele tem nessa semana. Uma pergunta, quantas vezes ele veio ao culto? Ele veio 200 vezes. Ora, vir ao culto, o diabo também vem, irmão. O diabo não perde um culto. E o pior, quanto mais culto vem e não aprende, você é pior ainda. Pior ainda. Então, nós somos austeros com o pecado do outro, mas condescendentes com o nosso pecado. Nós estamos no carnaval, e é muito fácil nós ficarmos daqui e falar, bando de pecadores. Ó Deus, vamos orar para que os carros alegóricos da Beija-Flor queimem. Vamos orar para que os carros alegóricos da Portela quebrem. Vamos orar para que tenha um incêndio, para queimar aquela desgraça toda. A oração do pessoal, cara. Chamaram para uma bendita de oração. Eu fui, cara. Eu caí na asneira de orar. Eu falei, meu Deus, o que a gente está orando aqui, cara? A gente esqueceu as pessoas que estão no carnaval e está preocupado com a aparência do carnaval, o carro alegórico. Diga para mim, quando os jurados que estão lá em cima no camarote vão julgar a escola, eles estão orando para onde? Olhando para onde? Para o carro alegórico, para a fantasia, para o mestre-sala, para a porta-bandeira, e estão julgando o que eles estão vendo. E a gente está orando o quê? Orando pela mesma coisa que os jurados estão olhando, para queimar o carro alegórico. Em vez de pensar no fascista, em vez de pensar no cara que está lá atrás do carro, empurrando o carro, em vez de pensar no cara que está lá em cima, que de repente está lá em cima, o único tempo de alegria que ele tem no ano é durante a escola está desfilando. Quando acaba o desfile, volta a desgraça da vida dele do ano inteiro. E a gente está orando para a desgraça do cara aumentar. Em vez de pensar e falar assim, pô, vamos tentar alcançar esse cara para que ele tenha pelo menos o dobro de alegria que ele tem um dia no ano, vamos ver se ele consegue dar mais um pelo menos. A gente luta contra o feito, não contra a dor. É horrível a visão. Horrível. Agora perceba. Lutamos contra o pecado, mas não somos santos. Aí no carnaval acontece, por exemplo, o seguinte. Condenamos a bebedeira. Porque você sabe que nego entorna o pote, né? Você sabe disso. E a bebida é a maior produtora de acidentes no trânsito. E o miserável do bêbado não morre nunca. Quem morre é outra família. Não é verdade? O miserável não morre. Às vezes o carro acaba, aí o motorista só com uma lesão, um arranhãozinho na orelha. Desgraçado, né, irmão? Ele mata e não morre. Aí nós condenamos a bebedeira. Todavia não nos enchemos do espírito. Não vos embriagueis com vinho. Condenem a bebedeira. Mais o quê? Enchei-vos do espírito. Bom, ele está lá bebendo. Você está fazendo o quê? Ele está produzindo o que lhe é peculiar, pecado. E você que se diz santo, está produzindo o quê? Está buscando a bebedeira do espírito? Está buscando o enchimento do espírito? Não, pastor. Pois é, mas da bebedeira a gente fala. Outro exemplo, no carnaval, nós condenamos a promiscuidade, porque é muita. Criticamos demais a promiscuidade, devemos fazê-lo. Todavia nós não filtramos nossos pensamentos e os nossos olhos. Está lá o desfile, aí parece aquela mulherada pelada. Meu Deus. Como uma pessoa pode vestir-se dessa forma? Uma roupa de duas partes apenas, a sandália e o negócio da cabeça. Oh, meu Deus, esse mundo está perdido. Mas o cara não muda o canal. Olha, meu Deus. Olha isso, irmão. Eu não posso aceitar uma coisa. 10 minutos está falando. A mulher está lá. Oh, Deus, abençoa essa gente, Senhor. Senhor, toca no coração dessa mulher, Jesus. Oh, Deus, toca. E não troca o canal. Está lá. Aí quando você acha um santo desse que tem na igreja que escandaliza com essa palavra, sempre tem um escandalizado. Eu não vejo carnaval, pastor. E quando você está na rua? Quando vem uma obra de arte feita pela mão do próprio Deus, de lá para cá. Está em Madureiro, no centro da cidade. Né? Oh Deus, se isso é obra da tua mão, imagina o Senhor, né? Aí a obra da tua mão, vem
aquela loura, aquela morena, sei lá, o que você gosta mais. Você sabe, não sabe? E ela passa, quando ela passa, parece que ela joga uma linha na tua orelha. Mas a linha, tu acaba olhando, disfarça. E para onde é que você olha? Não precisa falar. Olha para o sapato da menina. Aí tu vê jovens metidos a santos dizendo que não é fraco nessa área. Um tolo. Mentiroso de si mesmo. Mas é a promiscuidade do carnaval. Nós condenamos as fantasias, as máscaras, mas nós usamos as nossas o ano inteiro. O ano inteiro a gente carrega máscaras. O ano inteiro a gente decepciona a gente, se decepciona com gente. O ano inteiro mostramos ser o que não somos, o ano inteiro. Como quem diz, Deus deve ser um idiota, igual é idiota o pastor Neil e os irmãos da minha igreja. Ninguém sabe como eu sou. Deus não fala nada porque a sua opinião não muda o que Deus é. Não muda nem o que eu sou. Imagina Deus. Agora daqui você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que você é na cabeça dos outros. Deus se relaciona com aquele ser que você é quando você está sozinho. Deus se relaciona com aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Porque isso tudo é o pastor, é uma bênção, esse homem é maravilhoso, esse homem prega com a beleza. Ele abre a Bíblia, eu não sei como é que ele consegue achar isso tudo num versículo. O sangue de Jesus tem poder, esse homem tem pacto com o diabo, porque não é possível. Aí, passa na rua, sabe que o pastor Neil, pastor Neil. Agora, quando o Neil está sozinho no quartinho dele lá, sozinho com os meus pensamentos, com os meus desejos, quem é que eu sou? Pois é com esse que Deus se relaciona. Não é com o Neil dos olhos de vocês. É com o Neil aos olhos dele. Deus não se relaciona com esse ser que você é aos meus olhos. Ele se relaciona com aquele ser que você é aos olhos dele. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Condenamos o pecado. E condenar o pecado é uma necessidade. Mas santificarmos é uma necessidade maior ainda, porque Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz assim: santificai-vos. Não. Segui a paz com todos. Santificai-vos está lá em Josué 5. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Mas Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A maioria de vocês interpreta esse versículo como: eu preciso ser santo, porque senão a Cíntia não vai ver a Deus. Não, eu preciso ser santo, porque senão eu não vou ver Deus. Se eu não me santificar, eu não vejo Deus também. Mas eu preciso ser santo, não só porque se eu não me santificar, eu não vou ver a Deus. Porque senão o texto está dizendo: santificai-vos, porque senão você não vai ver a Deus. Não é o que está escrito lá. Santificai-vos, porque senão ninguém não é só eu e tu, nós. Se eu não me santifico, eu não vejo a Deus, e pior, furto da Cíntia a possibilidade de ver Deus também. Porque aonde é que o homem precisa ver Deus? Aonde? Em mim. Em nós. Porque o Espírito Santo resolveu morar aonde? Eu sou o endereço de Deus na terra. Quer achar Deus? Vem a mim. Quer achar Deus? Vai na casa desse irmão aí, conversa com ele que está do seu lado. Acha um crente. E você, teoricamente, encontra Deus. Agora, na prática, encontramos mesmo dentro de cada crente. Mais importante do que condenar o pecado é santificarmos. Talvez você que ainda não entendeu, talvez agora entenda por que eu não vivo caçando pecadores. Eu não sou caçador de pecado, e nem de pecadores. Eu, como diria filhos do homem, a banda, eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Quando é que isso se torna realidade, que Deus olha para essa casa aqui e tem prazer? Quando Ele sabe que eu vivo uma vida de verdade.
Eu não peco por omissão. Tenho fama de que vivo e estou morto. Quer dizer, não tem problema com fama, igreja. Seja famosa. Mas tenha fama de que viva e seja vivo de verdade. Não tem problema com pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu tenho problema com a ausência de santidade. Então, irmão, nesse tempo da carne, busque ser santo. Mas ser santo naquele que você é quando não tem ninguém olhando para você, e não nesse que você é quando eu estou olhando para você. Porque o que eu vejo em você não é importante. O importante é o que Deus vê em você. E quando Deus olhar para você e der um sorrisão, aí, filho meu, esquece. Você alcançou a justiça e o reino de Deus em primeiro lugar. Logo, consequentemente, as coisas serão acrescentadas, não vai faltar nada. Porque Deus olhou para você e falou, chegou Neuzinho. Ei, que bom, demorou, Ney. Eu estava com saudade de você, filho. Fala aí, o que você quer? Eu não quero nada, senhor, só vim passar um tempo contigo. Não, pede, pode pedir. Não quero pedir nada, eu estou bem. Só vim passar um tempo contigo. Isso é adoração. Isso é oração que não é sinônimo de petição. Aí Deus fala assim, lá vai meu filho. Ele vem, passa um tempo comigo, não pede nada. Ele só vem aqui não por causa do que eu dou, mas por causa daquilo que eu sou. E quando Deus descobre que você o ama pelo que Ele é, e não pelo que Ele dá, Ele vai te dar até você não aguentar mais. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, do mínimo ao máximo. Você não vai saber mais o que é ir para o centro da cidade e não achar uma vaga de carro para estacionar. Ah, pastor, você está de brincadeira. Não estou, não. Você não vai saber mais o que é ser assaltado, ser movido por pânico por causa disso. Foi meu anel. Estou de anel novo. Comprei um anel novo essa semana, adorei esse anel. 50 mil reais. Levou meu anel. Tem 5 dedos. Meu dedo está aqui. A gente compra outro anel. Nosso coração não fica nos bens. Nosso coração está unido ao coração do Pai. Uniu ao coração do Pai, filho, pode tirar tudo. Você está unido e falou, ó, Senhor, tiraram tudo, fica tranquilo, filho. Você está no coração de quem, meu filho? Tu me conhece ou não me conhece? Sabe do meu poder ou não sabe? Claro, então relaxa. Canta o hino. Canta o hino. Aí tu canta o hino, o cara está te roubando, está te punhalando, está te traindo. E você está dizendo, quero te conhecer. O diabo estava esperando um palavrão, um murmúrio. O diabo está esperando que você xingasse, que você matasse, arrebentasse. E você está dizendo, quero te conhecer. Você está cantando um hino. Aí Deus está dizendo, agora o reino de Deus está em vós. Quando o reino de Deus está em nós, está na mão de Deus. Quem pode me tirar da mão de Deus? Ninguém. Então vai viver de verdade, irmão. Não peque por omissão, não. Quem entende essa palavra? Diga, eu entendo, pastor. Que Deus a abençoe com ela, Deus o abençoe com ela. E que te ajude a praticar isso na prática, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor por ela. Vamos ficar em pé. Aleluia.